A narrativa desenrola a história de Nick Eliel, um ex-soldado americano encarcerado em solo japonês na década de 50. Condenado a uma década de reclusão, a trama se inicia com Nick executando a limpeza dos sanitários da prisão. Pouco depois, 5 homens malhados e tatuados emergem do recinto, fixando olhares provocativos sobre ele. Após a saída do grupo, Nick adentra o banheiro e depara-se com um detento suspenso, com as mãos atadas. Em um reflexo instintivo, Nick clama pelos guardas enquanto se empenha em socorrer o homem. Um outro interno junta-se ao esforço, auxiliando Nick a descer o sujeito. Surpreendentemente, o ato de salvamento de Nick não é recebido com reconhecimento ou gratidão. Logo em seguida, um contingente de guardas prisionais aparta Nick e seu colaborador, infligindo-lhes uma surra. O chefe da guarda menciona ter recebido uma carta do homem que tentara o suicídio, alegando que um membro de gangue seria libertado da prisão. Devido à sua incompreensão da língua japonesa, Nick permanece alheio ao teor das palavras dos guardas. A irritabilidade do chefe da guarda cresce, culminando na ordem de confinamento de Nick em uma cela solitária. No interior da cela, Nick descobre que compartilha o espaço com o homem que salvara anteriormente. O homem apresenta-se como Koshi, um membro do clã Yakuza Shiramatsu. Koshi então solicita a ajuda de Nick, revelando um plano de fuga audacioso. A estratégia de Koshi consiste em simular uma tentativa de suicídio, induzindo os guardas a transferi-lo para o hospital. No hospital, um membro do clã Shiramatsu o aguardaria para facilitar sua fuga. Em troca do auxílio, Koshi promete que, caso Nick logre escapar, os membros do clã Shiramatsu o ajudarão no futuro. O plano é meticulosamente delineado. Durante o trabalho dos prisioneiros em uma área de mineração nas proximidades da prisão, Nick encontra uma pedra. Posteriormente, ele afia a rocha para que Koshi possa utilizá-la na execução de seu plano. Koshi prepara-se para apunhalar-se com a pedra afiada e pede a Nick que garanta sua sobrevivência. Ele suplica para que Nick o impeça de morrer e alerte os guardas para que o socorram. A estratégia desenrola-se conforme o planejado. Ao testemunharem o estado crítico de Koshi, os guardas entram em pânico e soam o alarme. Em resumo, Nick consegue ser libertado antes do término de sua sentença original. Ele corta o cabelo e deixa a prisão com uma aparência renovada. Um homem aguarda Nick em um carro do lado de fora da prisão, pronto para conduzi-lo à sede do clã Shiramatsu em Osaka. Ao chegar, Nick é calorosamente recebido e agradecido por sua ajuda pelos líderes do clã Shiramatsu. Um dos líderes do clã então oferece-lhe um trabalho que envolve lidar com um americano. Nick aceita a proposta. Naquela noite, após receber dinheiro de um membro do clã Shiramatsu para alugar um hotel, Nick dirige-se a uma área de jogos de azar e a um bar. No bar, ele conhece uma bela mulher japonesa que instantaneamente captura sua atenção, levando-o a dar-lhe uma generosa gorjeta. No dia seguinte, Kiyoshi leva Nick a uma fábrica para conhecer um americano chamado Anthony Panetti. A tarefa de Nick é negociar com Panetti em relação à sua fábrica de metal e seus negócios, uma vez que ele havia rejeitado anteriormente a proposta de Shiramatsu. Panetti havia recebido uma oferta de negociação de outro clã, o clã Tsuji Kobe, utilizando um negociador americano. Panetti não recebe Nick com cordialidade. Em vez disso, ele critica a cultura japonesa e a Yakuza, deixando claro que não venderá o metal da fábrica por um preço inferior ao que Shiramatsu ofereceu, finalizando com um "e agora pode sumir do meu escritório". Nick percebe que as palavras por si só não surtirão efeito. A negociação transcorria tensa, então ele agarra uma máquina de escrever e golpeia a cabeça de Pat com violência, forçando-o ao silêncio e à concordância com a proposta de Shiramatsu. Após a conclusão bem-sucedida de seu primeiro trabalho, os oficiais de Shiramatsu levam Nick a um bar, incluindo Kiyoshi. Contudo, enquanto bebem, o clã Seizu surge para confrontá-los sobre o que fizeram a Panetti, um membro do clã Seizu. Um membro do clã Seizu continua a provocar Nick até que sua fúria se inflama e ele estilhaça uma garrafa em sua cabeça. Os membros de Shiramatsu
agem rapidamente, apontando armas para os Seizu, que então decidem abandonar sua intenção de vingar as ações de Nick e deixam o bar. O comportamento de Nick no bar chama a atenção de Shiramatsu, conquistando também o favor de Kiyoshi. Koshi então oferece a Nick um apartamento luxuoso e expressa sua disposição em se juntar ao clã Yakuza Shiramatsu. Mais tarde, Koshi convida Nick para concluir um trabalho em um de seus bares, onde o proprietário está tentando assumir o controle de Shiramatsu. Quando as negociações falham novamente, Nick corta a garganta do dono do bar e Koshi o finaliza com uma facada. Após completar a tarefa, Koshi convida Nick para uma boate pertencente ao clã Shiromatsu. Lá, a bela mulher que Nick havia visto no bar antes está dançando com alguns homens. Nick continua a observar essa delicada mulher japonesa. Koshi, então, a tira da pista de dança e a repreende. Ele está preocupado que membros do clã Chu possam trazer armas para a boate, colocando-a em perigo. Depois disso, Koshi pede a Nick para ajudar a levar a mulher para casa, revelando que ela é Miu, a irmã de Kiyoshi. Nick segue a ordem, mas quando chega à porta de Miu, ela o provoca para entrar. Ele aceita o convite, e eles acabam se tornando íntimos. Nick percebe uma tatuagem Yakuza nas costas de Miu. No dia seguinte, as coisas mudam quando Koshi liga para Nick para uma nova tarefa. Ele pede que ele compre armas de um soldado americano para a missão. Koshi explica que o soldado não deve saber que Nick e essa compra estão conectados ao clã Shiramatsu, então Nick tem que realizar essa tarefa sozinho. Nick então se dirige para as docas, onde deveria encontrar o soldado americano para a troca de armas. Em vez de encontrar o soldado, ele descobre um corpo morto e logo depois o clã Chu chega. O clã tenta impedir a troca de armas e roubar o dinheiro de Nick. No entanto, como Nick havia escondido o dinheiro em seu carro anteriormente, os membros do Seizu não conseguem encontrá-lo, o que os enfurece, levando-os a decidir matá-lo. Um dos membros do Seizu recebe a ordem de matar Nick e o ameaça para se ajoelhar. Inicialmente, Nick cumpre a ordem, mas rapidamente inverte a situação, usando suas habilidades, atacando o clã Chu e matando 2 de seus membros. O líder de Shiramatsu fica sabendo do caos nas docas. Ele imediatamente reúne todos os membros do clã, incluindo Nick e Koshi. O líder de Shiramatsu suspeita que há um traidor que vazou o plano de comprar armas. No entanto, Koshi garante que os 2 milhões estão seguros, pois foram escondidos por Nick. Além disso, o líder de Shiramatsu acusa Nick de cometer um erro ao matar 2 membros do Chu, o que poderia potencialmente desencadear uma guerra entre gangues. Para evitar isso, o líder de Shiramatsu ordena que Nick corte 2 de seus dedos como um pedido de desculpas. Ao ouvir isso, Koshi suplica ao líder de Shiramatsu que lhe permita cortar seus próprios dedos, sentindo-se culpado por envolver Nick. E no final, tanto Nick quanto Koshi decepam seus dedos e enviam para o clã como um gesto de apaziguamento. Na mesma noite, durante as festividades de celebração da indução de Nick, ele se afasta do bar para conversar com Kiyoshi. Nick compartilha com Kiyoshi detalhes sobre seu relacionamento com Miu, que inicialmente não contava com a aprovação de Kiyoshi. Kiyoshi expressa sua preocupação com a segurança de sua irmã, demonstrando receio em vê-la casada com alguém envolvido na Yakuza. No entanto, Nick insiste em seu compromisso, prometendo proteger Miu, independentemente dos desafios que possam surgir. Após ser oficialmente admitido no clã Shiramatsu, como membro da Yakuza, e obter a aprovação de Kiyoshi, Nick decide marcar sua lealdade e compromisso, fazendo uma tatuagem nas costas que espelha a de Miu. Enquanto Nick passa pelo processo de tatuagem, Miu permanece ao seu lado, explicando a importância simbólica da arte corporal singular da Yakuza. Nos dias que se seguem, Nick se dedica integralmente à imersão no estilo de vida da Yakuza, absorvendo seus valores e costumes. Certo dia, enquanto viaja de trem com Miu, Nick avista um membro do clã Seizu que havia tentado assassiná-lo anteriormente nas docas. A cena então se move para a chegada do grupo Seizu ao quartel-general do clã Shiramatsu.
Eles planejam propor um acordo comercial, mas o líder Shiramatsu se sente insultado porque o clã Seizu não enviou seu líder, optando por um representante considerado muito jovem. Apesar da decepção expressa pelo líder, um oficial chamado Orochi, do clã Shiramatsu, o persuade a considerar a proposta comercial, que o líder Shiramatsu rejeita prontamente. Naquela noite, enquanto Orochi e Kiyoshi compartilham bebidas, Orochi expressa sua frustração com a decisão do líder Shiramatsu de não seguir seu conselho. Kiyoshi havia alertado sobre as possíveis consequências, mas parece que Orochi já foi consumido por sua raiva. Orochi deixa o bar e encontra-se com Miu. É revelado que Miu e Orochi tiveram um envolvimento romântico no passado, e desta vez ele tenta reacender a chama. No entanto, Miu o rejeita firmemente. A raiva de Orochi atinge o ápice e, em um acesso de fúria, ele a agride e tenta assediá-la. A cena se desloca para um encontro entre os clãs Shiramatsu e Seizu em um torneio de sumô. Desta vez, o próprio presidente do clã Seizu aborda o líder Shiramatsu com uma nova proposta. No entanto, não se trata de um acordo comercial, mas sim de um convite para que o líder Shiramatsu se retire e permita que seu clã se funda com o clã Seizu. O líder Shiramatsu rejeita a oferta, considerando-a um insulto. Ele lembra ao presidente do clã Seizu que o clã Shiramatsu são lobos, não cães confinados. Antes de partir, ele adverte o presidente do clã Seizu para que tenha cuidado em seu caminho de volta a Kobe. Enquanto isso, um homem americano cumprimenta Nick inesperadamente em seu caminho para casa. O homem é Paulie Bowers, um soldado americano e parceiro de Nick, que está de licença. Bowers parece surpreso, mas feliz em ver Nick. Nick sente-se obrigado a acompanhá-lo. Durante a conversa, Bowers ameaça denunciar Nick, revelando que Nick forjou sua própria morte para evitar uma corte marcial. Nick pensa rápido e o convida para sua casa. Uma vez em casa, Nick oferece uma bebida a Bowers, mas então, com um movimento rápido e letal, ele crava uma pequena faca no pescoço do homem, silenciando sua vida. Nick, tomado por uma fúria fria, dirige-se à residência de Miu. Ao abrir a porta, Miu revela um rosto marcado por um hematoma, cena que inflama a raiva de Nick. Ele a pressiona para revelar o autor da agressão, mas ela se recusa, confessando, em contrapartida, estar grávida de um filho dele. Surpreendentemente, ela pede que ele vá embora. Desorientado, Nick deixa a casa de Miu e busca o conselho de Kiyoshi. Ao encontrá-lo, revela a gravidez de Miu e se oferece para deixar o clã Shiramatsu, caso seja o desejo de Kiyoshi. Este, ao invés de demonstrar irritação, convida Nick para dentro de sua casa. Em um gesto solene, apresenta a Nick duas espadas Dao, relíquias de seu pai. Uma destinada a tirar vidas, a outra a findar a própria. Kiyoshi declara que cuidou de Miu desde a tenra idade e agora confia essa responsabilidade a Nick. Nick, pegando uma das espadas Dao, pede auxílio para enterrar o corpo de Bower. Em paralelo, no quartel-general do clã Chu, Orochi conversa com o líder do clã. A conversa revela uma traição. Orochi planeja a destruição do clã Shiramatsu. No dia seguinte, o líder Shiramatsu, acompanhado por Kiyoshi e Nick, visita uma alfaiataria. A demora do líder em sair do provador inquieta Nick, que decide verificar. Depara-se com um funcionário da alfaiataria estrangulando o líder. Nick tenta intervir, mas Kiyoshi, testemunha da cena, abate o agressor com um tiro certeiro. A pressa em escapar da alfaiataria é interrompida por uma emboscada do clã Chu. Em meio ao caos, Nick e Kiyoshi lutam bravamente protegendo o líder. Um membro do clã Chu acerta Kiyoshi, ceifando sua vida. Nick e o líder, em uma fuga desesperada, retornam à base, onde reúnem os membros restantes do clã. O líder revela a presença de traidores dentro do clã Shiramatsu, infiltrados no carro que os escoltou à alfaiataria. Movidos pela vingança, declaram guerra ao clã Chu. Ao informar Miu da morte de Kiyoshi, Nick se depara com uma cena de histeria.
Nick e os membros remanescentes do clã Shiramatsu iniciam uma campanha sistemática de eliminação dos membros do clã Chu. Após intimidar um líder de alta patente do clã Chu, a vitória parece iminente. No entanto, o líder Chu envia um jovem mensageiro à sede dos Shiramatsu, propondo um fim à guerra. Convida o clã Shiramatsu para um confronto em um território neutro, sem armas. O líder Shiramatsu aceita a proposta, enviando Nick e os outros membros do clã para as docas, local do confronto. Para a surpresa de todos, o presidente do clã Shu chega acompanhado de Orochi, que confessa sua traição. O líder Shiramatsu, que considerava Orochi como um filho, oferece seu perdão e o convida a retornar ao clã antes que seja tarde demais. No momento do abraço, Orochi apunhala o líder Shiramatsu, matando-o. Os membros Shiramatsu, cercados por armas, assistem impotentes à cena. Orochi declara o fim do clã Shiramatsu e oferece sua vida em troca da liberdade de Nick e Miu. Nick, recusando a oferta, prepara-se para atacar, mas um tiro de um franco-atirador o atinge na perna. Simultaneamente, a polícia invade e incendeia o quartel-general dos Shiramatsu. Naquela noite, Nick, infiltrando-se na casa de Miu, protegida por membros do clã Chu, planeja levá-la para longe. Em seguida, dirigindo-se à sede do clã Chu, munido da espada Dao que Kyoshi lhe confiou, ele audaciosamente solicita permissão ao clã Chu para eliminar Orochi, confrontando-o. Orochi pega a espada em suas mãos, declarando que se recusa a lutar, pois Nick é um forasteiro, alguém que jamais integrará a Yakuza. Em seguida, Orochi devolve a espada, mas antes que possa reagir, Nick o corta na garganta. O líder do clã Chu impede que outro membro atire em Nick, ordenando que ele retorne para casa, pois vingou os Shiramatsu ao eliminar Orochi. Nick acata a ordem e deixa o quartel-general Shu. Após a vingança, Nick vai até o apartamento onde Miu se escondia. Ela o abraça com força, enquanto outro membro Shiramatsu, guardando o local, reverencia Nick, sinalizando que ele pode ser o próximo líder do clã Shiramatsu. Esse ato sugere uma possível ascensão de Nick, apesar de sua origem externa, ao comando de uma facção importante da Yakuza.